tudo bem, E aí, Bruno? Bia, como é que você tá? Tudo bem. Tudo certo? Tá calor aí? Derretendo, derretendo aqui no Tá calor do calor? Rio. Sério? Aqui eu tô olhando aqui agora que tá chovendo aqui, graças a Deus, velho. Chovendo aí onde vocês estão? Aham, aqui tá chovendo. Mas e aí, tá tudo certinho? Tudo tranquilo. Sexta-feira, né? Sextou. Sextou. Só que nosso sextou a gente antecipou, né? Antecipou. Foi ontem, né, Jorge? Ontem não, quarta. Quarta-feira. Quarta, fizemos um sextou aqui. Ah, que legal, aí sim. Aí então todo mundo já como se fosse domingo, entendeu? A verdade. Eu tô mundo Foi todo cansado. mundo aqui, foi todo mundo aqui pro Outback, Bruno. Nossa, que chique. Ô, louco, logo no Outback. Que chique, hein? É, né? Mas vamos lá. Acho que hoje é Vamos. até mais rápido, tá, Jerome, Bia? Ô, Bia, a gente trouxe você aqui porque a gente tem alguns pontos aqui, principalmente de demandas, tá, Bia? Você que está mais a par do pessoal aí, da equipe e tudo mais, a gente queria ver dois pontos, Bia. O primeiro seria sobre as demandas, né? Quais demandas ali você precisa que a gente pode te ajudar em relação a material e tudo mais. E o segundo, Bia, que é o mais, que é o mais complexo, seria a gente ver com você, Bia, se a gente consegue meio que mudar essa visão do pessoal aí dentro. Tava conversando com o Jairo na. Foi na quarta, Jairo? Na quarta? Nem lembro, velho. Acho que terça. Isso. Terça, terça. E aí a gente tava conversando um pouco, Bia, sobre o posicionamento do pessoal aí, né? Principalmente dos líderes e tudo mais. E aí a gente queria ver, Bia, certinho, se esse pessoal ele tá realmente disposto a fazer esse posicionamento, porque uma coisa é a gente falar, né? Uma outra coisa é eles fazerem, né? Pra falar a verdade. Então, Bia, você que tá mais a par aí do pessoal, o que que você sente, Bia? Se realmente eles vão estar dispostos a fazer esse posicionamento, se eles não vão? Qual tipo de material, se a gente também consegue marcar uma reunião com esse pessoal também. O Bruno, eu acho que sim, as pessoas chaves, né, as pessoas, a liderança, né, as pessoas que estão bem mais próximas da gente, eu acredito que sim, vai ser tranquilo. Tá. E aí tem algumas pessoas que a gente conversou, eu e o Jairo, que de repente não é a liderança em si, mas são pessoas já chaves, que já estão aqui há muitos anos, e aí que veste bem a camisa, né? E a gente consegue aí, acho que ter um resultado legal com eles. Boa, boa. Perguntar pra vocês dois, a gente consegue meio que marcar uma reunião com eles também, ô Jaribi? Claro, Consegue? tranquilo, né? Consegue. Só pra gente realmente ver da visão deles, ô Bia e Jairo, o que que eles precisam de material, sabe? Precisa de por exemplo, algum PDFzinho pra eles apresentarem quando vão pra um evento externo, como é que eles se posicionam também dentro da rede social, né? Como é que eles fazem collab ali com a página no LinkedIn principalmente. Então esses pontos mais básicos, mas acho que a gente consegue agregar bastante valor pra eles, sabe? Hoje eles não fazem nada, né, Aham. Bruno? Tem nada ali, que nenhum posicionamento que mencione ali a live. Né? Eu acho que isso até falta muito. Até uma questão que a gente poderia conversar. Eu até mandei aqui um documento para o Jairo, depois vou te mandar, algumas ações que eu pensei para a gente fazer junto, Aham. né, que é exatamente uma dessas questões, que são os maiores desafios que eu tenho hoje, né? Que é o Sim. engajamento dos funcionários, né? Por eles serem PJ, por às vezes conciliar aqui com outra atividade, essa é a grande questão. O engajamento deles, então a gente pode fazer alguma coisa legal aí, trabalhar engajamento e a comunicação. Eu Hum, acho que vocês podem entrar aí muito com a questão de comunicação, tanto a comunicação interna quanto a comunicação externa, mostrando mais as ações do RH, de gestão de pessoas, entendeu? Mostrando que é aquilo que eu já conversei uma vez, a gente faz as ações aqui, mas a gente não mostra isso. Um entendi. grande erro também meu de RH. Enfim, ó, a gente fez a festa no final do ano. Cadê? Teve alguma coisa? Alguém ficou sabendo que teve a nossa festa? Nada. Nada, não colocamos nada no LinkedIn, nem no Instagram. Então, assim, ações que eu faço. Outro dia teve lá ação em outubro, mas teve ação aqui de outubro rosa. Pô, isso é importante para você mostrar que você está ali, né? Se dedicando a uma causa, digamos assim, né? Sim. E nós não fazemos isso. Isso é uma grande falha, né? Sim.
Eu acho que era trabalhar isso também, né? O nosso posicionamento lá para fora, o externo, né? Entendi. O engajamento ele é muito importante, né, Bia? E essa questão de, que eu estava conversando com o Jairo, de ser PJ e não ser prestador de serviço para a live em si, né, só também, pesa um pouco, né? Eu não sei se vocês, né, tava até pensando, Jairão, de fazer, sei lá, um contrato de exclusividade, enfim, não sei se... Algumas pessoas aceitam, né, Jairo? Tem algumas que aceitam, tem algumas que não, né? É... E até falando claramente, assim, né? Eu falei isso já com a Bia, acho que eu cheguei a comentar com você. Eu acho que o salto da empresa, ele passa muito por a gente conseguir definir metas para as pessoas, Total. para que elas sejam alcançadas, a gente consiga delimitar ali, de certa maneira, quem vai ter esse crescimento e quem não vai ter, né? Uhum. Acho que, enfim, infelizmente é o mundo que a gente vive, né? É difícil você ter um engajamento, uma dedicação das pessoas se você não enxerga um crescimento, um futuro, Total, total. ou um aumento ali do que você ganha em retorno do seu serviço. Eu acho que parte disso é essa organização que a gente tem trabalhado há um tempo, tentando forçar aqui, né, Bia, assim, de ter É, um organograma, da gente ter as áreas separadas. É, não está na cabeça das pessoas ainda que existe uma hierarquia, eu acho. Acho que porque uma coisa é você deixar a empresa de uma maneira que todo mundo se comunica, outra coisa é você não ter hierarquia, né? Você não enxergar quem está acima, quem está abaixo, e porque isso também ajuda em você visualizar onde você pode chegar, né? Até onde você pode ir. Acho que parte disso vai ser a gente ter em algum momento a virada para a CLT, né? Vamos dizer assim. Uhum. Não sei, acho que isso ainda está distante, mas que a gente tem falado, né? Assim, sempre que a uhum, gente pode, a gente dá uma. Porque, pelo menos, assim, se 10 pessoas forem virar CLT, significa que 10 pessoas vão ser selecionadas para ter esse aumento de alguma maneira, né? Assim, Luiz. assim, vão ter uma evolução, né? Sim. E se depois mais 10 virarem, vão ter. Então, assim, você cria, de certa maneira, também nas pessoas, acho que um sentimento de pertencimento, de querer fazer as coisas para virar CLT. A gente tem falou mais essa semana, porque acho que com o crescimento da empresa, as coisas acontecendo, situações ficam mais claras, porque elas ficam se repetindo, né? Então Uhum. tem um erro e aí ele acontece de novo, acontece. Então começa a ficar mais claro que existe um problema no sistema ali e que se precisa mexer nisso. Então essa semana a gente está tentando, né, colocar algumas coisas mais ali de processos, tentar criar uma hierarquia ali nas áreas e maneiras de comunicação internamente. O que eu acho que a gente podia trabalhar, e aí, enfim, foi uma coisa que passou pela minha cabeça, eu até falei numa reunião que a gente teve aqui internamente, e aí eu posso ter ficado com isso preso, mas talvez não seja o melhor, mas que é assim, acho que a gente tem que tentar passar para essa galera que a empresa está crescendo e você pode crescer junto ou você pode ficar onde você está. E aí eu acho que o trabalho que a gente deveria fazer, aí eu estou falando, acho que deve, porque é achismo mesmo, tá? Uhum. Mas que eu acho que talvez pudesse funcionar, era um mote meio que nessa pegada, assim, tipo, cara, a gente vai pegar mais competições esse ano, é mais um ano de crescimento, a empresa cresceu 23, cresceu 24, vai crescer de novo 25. A empresa vai seguir crescendo, você pode crescer junto ou não. E aí, como é que a gente trabalha isso com as pessoas, né? Acho que a gente deveria ter uma desculpa para colocar até de forma impositiva certos comportamentos. E eu acho que essa desculpa do crescimento ela é uma boa desculpa. E aí talvez fazer um trabalho com essas pessoas que a gente solucionar inicialmente, não de passar para elas essa mensagem, tipo, ó, ou você cresce ou você. Mas, de repente, fazer de que, cara, você lidera algumas pessoas, você precisa passar isso para elas. Porque, bem ou mal, a gente já vai estar passando para essas pessoas essa mensagem Uhum. e elas com uma responsabilidade de passar isso para frente. Acho que pode ser um caminho. Não, total. O que eu vejo, tá? Eu tô falando mais pelo Bruno, tá, Jara? Eu acho que eu me baseio muito pelo Bruno, porque, por exemplo, se eu entro numa empresa que é igual da Live Sport, né?
E eu acho que, assim, eu vou falar bem o português, claro, não vou nem entrar nessa parte de Bruno, tá? Eu vou falar o português, claro. Esse alinhamento, ô Jairão, de vocês passarem isso, né? Vamos dizer, essa visão da empresa, já foi feito para os funcionários? De crescimento? É. E tipo assim, Não. meio que jogar o português claro, tá, Jairão? Tipo assim, ó, a gente tá crescendo. Cara, se vocês querem crescer, a gente tá aqui. Se vocês não quiser também, meio que, cara, também meio que dá uma frieza nos caras. Porque assim, Jairão, uma coisa é você meio que. A gente sabe que a live tá crescendo, né? E a estrutura vai ser totalmente diferente. Mas uma coisa é eu saber e uma coisa é os colaboradores também pegar essa visão. Entendeu, Jairão? Então, assim, não adianta a gente ficar só no falar, né? E também tem que agir. Eu não sei se essa parte é mais você, se é a Bia, se é o Daniel, se é o Kerman. Mas, falando português, Jairo, tá, Jairo? O português, claro, tá? Não me leve a mal, não, tá? Mas isso, Não, eu acho que isso é muito cara, real, tá? eu acho que a gente não conseguiu passar isso com clareza, assim. A gente teve momentos de conversa com os colaboradores, do Leandro, do Daniel, até na festa de final de ano, Uhum, mas eu acho que a mensagem ela não foi claramente, né? tão clara. É, assim, eu acho que quem entendeu que está crescendo, entendeu, mas, sabe, Finge não entender. assim, e eu acho que não é muito. Enfim, eu acho que. Eu não sei se eles têm tanto esse perfil também de fala, sabe? De falar desta maneira. Mas eu acho que não, acho que a gente não teve, assim. E para ser também falando português, claro, né? Que eu tomo as rédeas de falar assim, internamente certas coisas, que para os colaboradores eu não tenho esse local de fala, né? Vamos dizer assim, Aham, tipo, pô, um garoto aqui, tipo, né? Eu posso até falar, mas assim, eu não sei até que ponto as pessoas vão respeitar, sim, né? sim. Então, eu sempre me coloco à disposição para falar, né? Mas é óbvio que, enfim, né? Agora, por exemplo, nessa coisa da gente dos processos, eu vou ficar em cima da galera. Eu já externalizei isso, mas, assim, o Caião eu não sei como é que vai ser, entendeu? Porque, tipo, né? Ele já está há anos na É empresa. complicado. É que você não sabe a Ele vai, reação, né? Aham. ele vai respeitar que eu vou ter uma reunião semanal com ele para eu dar check se as coisas estão acontecendo. Não sei se vai, mas é uma coisa que a empresa precisa ter. Eu acho que sim, para te falar a verdade. É porque vem muito daquela cultura aqui, Bruno, para você entender um pouco, alguém estava conversando, a gente teve uma outra reunião aqui com o Daniel, o Jairo participou com o Bernard. Tem muito aquela cultura de não ter controle de nada, entendeu? De não ter as coisas em processo. Só que quando a empresa era um ovo, funcionava, mas agora que a empresa está ficando gigante, eu costumo falar que aquela coisa de era um botequim, aí vira um restaurante, Aham, mas aí querem manter o mesmo processo do botequim, que é você anotar o pedido lá no aham, aham. papelzinho, entendeu? Só que aí não Não funciona. funciona. Então, assim, você tem que, exatamente, você tem que ir para um outro passo, que é profissionalizar, criar processo. E isso as pessoas têm muita dificuldade. Inclusive o Caião, né? Tem essa dificuldade. Mas a partir do momento que você começa a colocar as coisas, eles começam, mesmo que seja engatinhando, eu vejo que eles, eles vão abraçando. Uhum. É, tipo, é com calma, é um passinho, né? De cada vez. Mas eu acho que assim, aquela questão também da gente começar a fazer, não adianta também só ficar falando, né? Fala, fala. É começar mesmo colocar em prática, começar a falar, começar a fazer, sabe? Se prender por conta de uma pessoa que vai ficar chateada, né, Bia, é muito ruim isso. Eu até falei pro Jaro, hoje o que eu vejo aqui, eu até falei isso pro Daniel também, no privado, eu vejo que vocês estão aquela dor de crescimento, né, da empresa. É uma dor boa, só que ao mesmo tempo, cara, vai ter que ter novos ares, vai ter que ter novos colaboradores, alguns vão sair, alguns vão aceitar e alguns também não vão aceitar, entendeu? Só que nem você falou, Bia, eu acho que essa visão vocês têm muito, né? Você, o Jairo, tem essa visão de, pô, não é uma empresa pequena mais, é uma empresa grande. E isso hoje, basicamente, não está acontecendo para todos os colaboradores. Parece que ali, vocês estão no Botafogo, Fluminense e acabou. Mas não é só isso que vocês estão hoje, entendeu? Então, assim, Bia, o que eu vejo também na Live Sport é isso, sabe? É um ponto, Bia, que eu até falei com o Daniel no privado também, que é muito cultura, né, Bia? É ter uma cultura dentro da empresa forte,
Ainda mais pra esse pessoal que é um pouco mais velho aí, que nem o Jairo. É porque também vem de personalidade pra personalidade, né? Por exemplo, se eu tô numa empresa que o Jairo entra e meio que fica um pouco acima de mim, eu posso ter aquele ego de falar, poxa, mas eu tinha que ser mais que o Jairo, né? Mas a gente também tem que ser humilde e reconhecer que eu vou captar do Jairo o que eu não tenho, entendeu? Claro, vem de pessoas pra pessoas, Bia. Não tem como falar. Eu sou assim. O Caio pode ser diferente, né? O Caio pode pensar assim, poxa, o cara entrou 3 meses aqui, eu tô há anos e tem mais cargo que eu, basicamente, né? E aí, tipo assim, ele meio que não aceita essas coisas. Mas assim, ô Bia, eu vejo também que precisa também de processo, igual você falou, tá? Eu vejo que muita área aí precisa de processo. O Daniel tá no passado, me comentou que tem muito ruído aí. O pessoal briga muito, né? Essas questões de ruído. Mas assim, Bia, não adianta a gente ficar falando, né? O que que eu vejo, Bia? A gente reunir esse pessoal que realmente está disposto, Bia, a realmente vestir a camisa da empresa, tá? Então deixar isso bem claro, que a gente tá aqui para ajudar e tudo mais, tá? O que eu vejo também, tá, Bia? Não sei se isso vocês conseguem fazer ou se vocês já têm. Que seria um PDI, sabe, para cada pessoa ali, ô Jairo? Vocês têm? Fizemos Então, agora, ano passado, legal. nós ficamos atrelado com a avaliação. Ano passado eu implementei aqui a avaliação de desempenho. A gente tem uma ferramenta que é da plataforma UOL, Culture Rocks, já ouviu falar? Já sim. Aham. Então, a gente Legal tem essa. aqui, e eles fizeram ano passado o PDI, e agora eu vou criar novamente um novo ciclo para eles começarem a fazer também, entendeu? Entendi. Mas foi aquilo, nem todo mundo aderiu. E Sim. isso teve um impacto no bônus, tá? Entendi. Então, para o próximo, agora, acredito que eles já vão ficar mais espertos, sabe? Ou você faz ou você perde, né? É um dos dois. Então, Bia, eu vejo muito isso de a gente reunir esse pessoal, tá, Bia? Eu não sei se o Jairo te comentou, provavelmente comentou, mas o Dani e o Kerema, eles querem encerrar o contrato aqui com a gente. E aí até o Jairo, o Jairo ajudou a gente aqui de ficar até dia 16 aqui, Bia. E aí a gente vai visar muito aquela questão, tipo assim, o que que vocês precisam internamente, né, Bia? O que que vocês precisam de material, o que que vocês precisam do nosso suporte também, igual eu falei, pô, marcar uma reunião, dar um direcionamento para esse pessoal que não sabe ainda o que é, vamos dizer assim, posicionamento, né, do marketing. Então, Bia, esse mês em específico eu vou precisar de você também. Tipo assim, qualquer coisa que você precisar, Bia, de material, Bruno, eu preciso de uma apresentação aqui no PowerPoint, eu preciso de um PDF aqui pro pessoal, eu preciso melhorar aqui, né, criar um layout personalizável para o PDI, né, colocando ali a logo, deixando bem certinho as coisas. A gente tá aqui para isso, entendeu, Bia? Por isso que eu até trouxe você aqui nessa reunião, para deixar isso claro, tá, Bia? Que às Tá vezes bom. tem material ali que vocês conseguem fazer, né? Só que a gente também aqui, de uma certa forma, facilita as coisas pra vocês, né? É uma coisa você fazendo e perdendo tempo e falar, pô, Bruno, faz isso aqui que eu consigo fazer uma outra questão e não perder tempo com isso, entendeu, Bia? Então, é isso que eu trouxe você aqui, principalmente também com o Jairo, tá? Eu falei, pô, Jairo, vamos trazer a Bia pra ver a visão dela, né? O que que ela realmente vê de mudança, né? Que a gente consegue mudar aqui do marketing, principalmente. Tem algumas coisas que a gente não consegue mudar, né, Bia? Principalmente pessoas, né? Pessoas a gente não consegue mudar, infelizmente. Mas em questão de material, Bia, tipo, de apresentação. Pô, Bruno, cara, eu vejo um potencial enorme ali no Bilula, cara. Vamos conversar com o Bilula também pra gente ver como é que ele se posiciona, qual o receio dele se posicionar também, entendeu, Bia? Todos esses pontos eu vou precisar de vocês, entendeu? Tá, Beleza? perfeito. Eu acho que um bom começo talvez seja a gente preparar uma apresentação, Bruno, Uhum, sobre essa questão de crescimento da empresa. O que que eu estou pensando? De repente, essas pessoas que a gente pensou de trabalhar o LinkedIn e trabalhar, vamos dizer assim, de forma individual, mesmo que as ações sejam em grupos, né, as aham, reuniões, a gente começar fazendo uma apresentação sobre esse crescimento da empresa para dar uma noção do que está virando a Live Sport. entendi. Então, de repente, a gente pegar até aqueles números que a gente já levantou para o Aham, portfólio, aham, da presença nossa no calendário da CBF, do que a gente está visando que vai acontecer esse ano. Então, pegar aquele número, por exemplo, ano passado a gente fez 30% dos jogos do calendário da CBF. Esse ano a gente deve fazer mais de 60%. Então, assim, eu acho que pegar isso, fazer essa primeira apresentação, seria importante. E aí a gente pode fazer, de repente, eu e Bia, você pode estar
call também, mas assim, a gente faz aqui presencial, sabe? Assim, a gente prepara essa apresentação, a gente faz e termina passando, vamos dizer assim, a mensagem de crescimento e responsabilidade dentro disso, né? De acompanhamento desse crescimento. Eu acho que seria um bom primeiro passo aí, concreto, vamos dizer assim. Total. E aí, a partir desse momento, a gente usa dessas pessoas que participaram dessa reunião para já encaminhar para o segundo passo, que é, em paralelo, né, essa questão do marketing junto ao Posicionamento. LinkedIn, posicionamento junto da empresa. Porque eu acho que são duas coisas que elas não têm uma ligação direta, mas elas estão dentro do mesmo bolo, né? Sim. Que é esse engajamento, é como você lida com a empresa. Então, eu acho que a gente pode terminar essa apresentação iniciando essa abordagem sobre o LinkedIn, tipo assim, ó, galera, a gente vai conta com vocês para passar para as equipes de vocês, conta que essa mensagem vai ser, né, passada pela empresa, essa visão de crescimento, tananana, e como vocês são líderes, enfim, como tem esse posicionamento, a gente está avisando que vai começar também um treinamento com vocês sobre posicionamento da empresa, porque a marca está crescendo, então os colaboradores têm que ter um cuidado ao falar da marca, tem que ter um posicionamento. Se a empresa tem pessoas grandes, né, é importante que as pessoas também apareçam. Tipo assim, eu acho que a gente pode terminar essa apresentação nessa pegada. E aí a gente puxa essas mesmas pessoas para esse segundo passo, que seria esse papo aí do LinkedIn, como se apresentar. De repente a gente vê com elas esses posts collab, né? Então, assim, até mesmo a gente ajudar no início mesmo, assim, Aham. pegar o perfil de, sei lá, 10 pessoas, ver como é que tá o perfil dessas pessoas e ver assim, cara, vamos mudar a foto dessa pessoa aqui, vamos mudar a foto Sim. de capa dessa outra Padronizar. pessoa aqui, Uhum. vamos fazer um post collab que a gente vai ajudar na legenda, entendeu? E Sim, depois a sim, sim. pessoa sai com as próprias pernas, a gente começa fazendo isso assim. Então, acho que a gente pode, o primeiro passo, a gente monta essa apresentação e termina fazendo esse gancho para o segundo passo De desse posicionamento. marketing das pessoas. Sim, total. Eu concordo, tá, Gerão? E vamos lá, esse material, essas informações, eu lembro que você me passou no privado algumas já, tá? O que Uhum. que vocês fizeram ali e tudo mais. Depois eu vou marcar aqui e aí eu vou precisar da ajuda de vocês em relação a isso, tá bom? Já pra gente iniciar, porque assim, o tempo é muito curto, né, Gerão? A gente tem aí, cara, menos de um mês e aí a Uhum. gente precisa realmente dar uma, vamos dizer assim, uma acelerada nisso aí, entendeu? Então concordo sim, Jairão, porque eles precisam inicialmente ver a importância de tudo isso, né? De realmente, cara, e detalhe, eu acho que eles também vão se sentir valorizados, tá, Jairo, pra falar a verdade. Porque uma coisa é você falar, pô, ô Caio, cara, a gente precisa que você melhore o LinkedIn, né? E outra coisa é Uhum. você se reunir, ver quais são as dúvidas deles. Ele se sente valorizado, né, Bia? Ele se sente importante. Já. Então, eu acho que isso vai contar muito, tá, Gerão, pra falar a verdade. Eu só vou precisar mesmo desses, vamos dizer assim, dessas informações, tá? Mas isso a gente vê certinho sobre isso, tá? E aí, Bia, qualquer material que você precisar, que você sentir falta aí também, tá? Você me passa. Eu lembro que a gente no passado comentou sobre meio que fazer um material ali, um PDFzinho, né? Mostrando cada cargo, sabe, Bia? A importância de cada cargo, o que precisa ser feito e tudo mais, entendeu? Provavelmente você apresenta, né, Bia? Quando o colaborador entra aí, você apresenta o que ele vai ter que fazer, enfim, toda aquela questão. Eu não sei se tem isso personalizado, tá, Bia? Mas se você precisar também, você pode passar pra gente. Tá. Mas aí, voltando aqui o que o Jairo falou, eu acho que também seria importante, depois que a gente fizer essa reunião, Jairo, com a liderança, o primeiro passo é fazer com a liderança. Eu acho que a gente poderia também apresentar para todo mundo aqui, Sim. né, para eles terem essa visão do todo, né? Ó, agora a nossa expectativa é isso. Para entrar, aí você Uhum. entraria com essa sua fala, que agora, olha, a responsabilidade é de vocês, né? Primeiro eles ficariam cientes, né, os líderes, até para a gente passar para eles, Sim. e aí entrar na questão do LinkedIn e tal, mas aí a gente faria também aqui para todo mundo. Com essa apresentação que você fizer, a gente passa aqui, Boa. né, aqui tem, né, televisão e tal, e entraria nesse lugar de fala, que agora a gente vai esperar deles um novo posicionamento, um posicionamento de
gente grande, digamos assim, já que nossa empresa está virando uma empresa grande. E aí, com todos esses dados, que às vezes as pessoas elas também nem sabem, tipo, o pessoal ali, às vezes, de operação não sabe, de repente, tudo, Sim, sabe até um pouco mais do que a gente que está aqui no administrativo, mas tem gente que não sabe, né? O pessoal que está aqui no administrativo, no financeiro, envolver todo mundo também, né? Então, a partir do momento que a gente tiver esses dados, ó, nossa previsão é essa, enfim, tudo que tiver ali nessa apresentação, a gente passar aqui para eles, eu acho que é importante também. sim, A gente trabalha muito isso aqui também, sabe, Bruno? Eu falo que a grande dificuldade é a comunicação, mas assim, a gente sempre tenta ser o mais transparente possível para eles. O Kahneman gosta muito disso. Então, muitas das vezes a gente tem aqui uma reunião mensal, a gente vai ver se agora a gente coloca isso mesmo fixo todo mês, para poder passar sempre alguma coisa para eles, entendeu? Para entendi. sempre. A gente não faz isso com tanta frequência, a gente faz, mas agora o objetivo desse ano é fazer mensal mesmo com todo mundo. Sim, total. Eu acho que é muito legal, Bia. A gente faz muito aqui também. Deixar o pessoal também meio que falar ali, vamos dizer assim, abertamente, sabe? Sobre a empresa. O que, que eles acham, o que, que eles sentem falta, né? A gente faz muito aqui, principalmente o pessoal mais novo. É uma outra visão, né, Bia? A gente aqui dentro fica muito aqui dentro, né? O pessoal quando tá de fora entra e tem uma outra visão, né? É Então, verdade. a gente deixa muito aberto também aqui pro pessoal, falar, pô, é crítica construtiva, né? Então, o que a gente pode se melhorar também internamente, externamente, isso é muito importante, tá, Bia? É muito importante meio que deixar essa cultura meio que fixada mensalmente, até quinzenal, tá, Bia, pra falar a verdade. Até quinzenal é um pouco mais difícil pra vocês, mas quando conseguir também, acho que quinzenal seria bacana, sabe? Eu Aham. acho que a gente podia tentar, de repente, fazer uma coisa que por exemplo, a gente vai tentar emplacar essas reuniões semanais com equipes, né? Eu acho que a gente poderia tentar fazer de uma maneira também do seguinte: colocar para que os líderes se reúnam de, sei lá, 15 em 15 dias com as suas equipes, Sim. ter reuniões fixas só deles, só da equipe, e ter uma reunião dos líderes com ou Daniel e Leandro, ou então você, enfim, Mas a gente está fazendo agora. de É a liderança da segunda-feira. liderança. É. Mas o que eu digo assim, os líderes que participam, eles têm reuniões fixas com as suas equipes? Ah, não. Isso Entendeu? Eu quero não. dizer, tipo assim, Entendi. fazer assim, o financeiro tem uma reunião fixa que eles, porque, por exemplo, eu não vejo ter equipe que se reúne aqui, por Não, exemplo, não tem, não tem. em, Mas essa com a liderança a gente começou, aquilo que eu te falei. Então, segunda-feira. agora a gente começou a fazer uma reunião semanal com a Com os liderança. Então, líderes, né? aí, Quanto é em com média, os mais ou líderes. menos, de líderes, Ah, assim? então, não são poucos. Aí a gente faz com o Bilula, o Caião Aham. e o Bernard. E eu, o Kalimann e o Daniel. O Bernardo é o que aí agora? O Bernard, ele é financeiro, Ah, ele é tá. o Ah, tá. CFO, é o diretor financeiro, e vem o Leandro, que é do financeiro, que é abaixo dele, que é como se fosse um coordenador, um Entendi. supervisor, Sim, entendeu? entendi. E deixa eu te perguntar, pra esses líderes, quanto mais ou menos de pessoas ele tem assim na squad? Em média, assim. Pô, é um De líder aqui? e tipo assim, 5 pessoas ali, por exemplo. Ah, na operação. Não, então, depende. O Bernard que tem 6 ou 7, porque aí entra a galera também de apoio, né? Facilities. Tem o Bilula, que é a galera externa, deve ter ali uns 10. E o Caião ali uns 30, mais ou menos. Mas depois eu posso te passar um Caramba. organograma com Passa todo sim. mundo. É porque operações. A ideia do Daniel, que ainda não colou assim, a gente não levou à frente, era parte de operações, que está tudo concentrado com o Caião, dividir ali MCR, que tem aquela galera do Master, sabe? Aham. Que envia sinal, botar uma galera para o Iago também, você já ouviu falar do Iago? Não, esse eu nunca falei, né? Então, o Iago, hoje ele está como se fosse um abaixo ali do Caio, mas ainda não foi formalizado. Então, ele quer dividir essa galera de operações, entendeu? Para não ficar Entendi. tudo no Caio. O Caio, vamos dizer assim, o perfil dele, o Bia, ele tem muito burnout ou ele é tranquilo assim pra liderar essas, porque é muita pessoa, né? 30 assim,
Ele tem aquela questão de, por exemplo, se estressar muito. Não, ele é muito calmo. Então, Ah, de repente, seja isso um pouco para te falar. Isso acaba sendo um ponto negativo, porque ele acaba sendo muito passivo. entendi. Entendi. Entendeu? Ele é muito passivo, ele não é proativo, ele não toma frente. Então, assim, mas ele consegue liderar bem, porque, assim, são os meninos novos, ele lidera um pouco mais na amizade, vamos dizer Entendi. assim, Entendi. sabe? O Bruno, a gente está até trabalhando, eu estou fazendo um trabalho com eles, tal. É, mas a gente tem essa dificuldade. Aí, às vezes, aí não é imparcial, aí, às vezes, tipo, como é que eu posso te falar? Não é imparcial, sabe? E aí causa um estresse, porque o Daniel fica estressado, que ele acha que protege umas pessoas, não protege outras. Aí, sabe aquela coisa, né, de liderança, mas enfim. É normal. É isso, eu vou te passar para você entender, eu vou te passar aqui o organograma. Tá, pode sim, Quando a manda. gente acabar aqui, eu te passo, para você ver os nomes, para você entender um pouco melhor. Uhum, uhum. Eu até perguntei se, eu não sei se esse burnout, se ele tem alguma coisa, porque é muita pessoa e de uma certa forma, como a gente sabe que é assim, tá? Como é aquela questão de PJ, não dá pra você também ficar aquela cobrança de CLT, né? Por exemplo, Isso, entendeu? Então você tem que exatamente. falar num, Mas aí, num tom mais. assim, em média, eu vejo que ele consegue ali ele consegue coordenar bem, Aham, assim, aham. sabe? O pessoal gosta bastante dele, que ele assim, é um líder bem, assim, as pessoas acham que ele pretere alguém ou não, mas ele chega a ser, assim, justo, ele consegue Legal. ouvir, as pessoas elogiam muito. Teve avaliação agora, tá? Aham. De 360, 180, né? A gente avaliou os líderes. E aí as pessoas falam que ele ouve bem, as pessoas conseguem ajudar, auxiliar, enfim. Eu acho que a gente tem uma questão que abraça a empresa toda, assim, que é as pessoas são muito técnicas, elas são muito boas no que fazem, mas nenhuma delas tem perfil, vamos dizer assim, administrativo, sabe? Uhum. Que é uma coisa super normal, né? Assim, você tem um perfil técnico, aí você avança na carreira, você tem que desenvolver Sim, habilidades ali total. de liderança, administração, comunicação. E eu acho que durante muito tempo a empresa aceitou pelo porte que a pessoa seguisse sendo muito técnica. E aí Uhum. isso serve até para os nossos líderes, assim, para os nossos CEOs mesmo, sabe? Eles são pessoas muito técnicas ali, se metem a mão na massa e resolvem tudo, fazem tudo. E eu sempre falo isso porque eu, de fato, fico impressionado. Assim, ontem a gente foi ter uma reunião lá no Flamengo, eu falei, por causa do Flamengo, eu falei, cara, qualquer coisa eles vão resolver, entendeu? E é verdade, assim, eles resolvem. Mas é isso, né? Você fazer essa passada de técnico para administrador, para líder, é difícil. É difícil. E assim, acho que os nossos problemas estão todos ligados a isso. Assim, o Bio Lula, por exemplo, a gente tentou, estou colocando no plural, mas eu não tive nada a ver com isso, né? Mas assim, tentaram trazer ele para a parte mais administrativa, liderar a área, trazer mais para o escritório, e assim, impossível. Ele quer estar lá no jogo, quer estar lá no Botafogo, né? Assim, então, e aí ao mesmo tempo, como é que você faz para colocar uma pessoa que não sabe muito do negócio, né? Que nem ele, que não tem uma visão técnica, mas que tem uma visão administrativa para liderar ele? É difícil também, né? Porque o Sim. cara vai ficar, pô, tu não sabe de nada, por que você está mandando, falando para eu fazer? Mas, assim, é uma coisa que, né, a gente tem que, de alguma maneira, até assim, às vezes as pessoas não sabem que elas precisam de uma organização. E aí, quando a organização chega, ela fica, era isso, então beleza, que bom. Né? Acho que a gente está nesse processo de, tipo, às vezes ter que dar umas imposições de crescimento, de organização, e de falar, cara, Sim. você precisa administrar melhor, e fazer isso, e, tipo, tu precisa ter um Excel, né, sei lá, fazendo uma coisa, falando uma coisa, que a pessoa inicialmente não curte ou não vai com aquilo, mas que na prática, com o tempo, ela vai ver que aquilo só é pro bem dela, né? Total. Mas a gente tem essas restrições, assim, eu sinto isso, que a gente tem esse problema de tirar a pessoa do técnico e colocar para ser um líder, porque ela merece estar nessa posição de líder. Sim, Ninguém, sim. né? Então,
ela entende muito do negócio, ela está muito ali, mas são perfis diferentes, né? É, e aí, enfim, acho que a gente tem essa dificuldade, por isso que a gente, enfim, essa coisa da apresentação, treinamento, falar, né? Eu acho que muitas pessoas, acho que já foi cantado muita coisa aqui também, sabe, Bruno? Então, essas pessoas já escutaram várias coisas. Já escutaram que ia ter processo, que ia ter não sei o quê, e no final tudo voltava para o mesmo lugar. Uhum. Então elas também vêm com descrença algumas situações. Por isso que eu acho que a gente tem que fazer coisas um pouco mais na prática, sabe? Tipo assim, ó, isso aqui já está acontecendo, né? Então, assim, a empresa ela já está crescendo. Sim. Isso é uma coisa, isso é fato. E aí, quando a gente vai falar de coisas, mesmo não é menores, mas assim, que não tem essa coisa de hierarquia ou tudo, como, por exemplo, esse engajamento com a instituição, cara, já vai estar acontecendo. Tipo assim, ó, já tá aqui a foto para tu mudar a tua foto de perfil, já tá aqui, sabe? Por isso que eu acho que é bom a gente ter coisas concretas, porque tem uma descrença da galera. Existe uma, sabe, às vezes até nessas reuniões mensais, assim, a galera olha, tipo assim, ah, beleza, ok, né? Então, a gente precisa ter essas coisas, assim. Por isso que eu falei, voltando até no ponto lá do início, que é importante que a gente tente, por outro lado, trazer para onde essas pessoas vão crescer e colocar alguém já crescendo ali. Uhum. Tipo, vai ter 5 CLTs, então coloque 5 CLTs para a galera ver o que está acontecendo, né? Porque eu acho que hoje tem essa descrença, tem essa dificuldade ali. É por isso que eu falei até da apresentação com dados e tudo. Aham. Isso é uma dificuldade que a gente vai ter que encarar. Vocês têm metas aí, Gera? Você coloca a meta pra pessoa? Ou não? Então, esse vai ser o grande desafio agora, desse ano. Semana passada a gente fez a reunião, Uhum. né, para poder tentar definir essas metas. Então, foi a primeira pauta da nossa reunião da liderança, que é a gente fazer em quatro mãos, né? Porque é, o RH não vai fazer sozinho. O Kalima passou essa missão para mim. Aham. Só que o RH não faz sozinho, né? A definição de metas. Eles que têm que, a gente vai ter que fazer junto. Então, isso aí já está sendo conversado para a gente começar a ver as metas das funções. Porque que acontece, Bruna, que são funções que as metas são difíceis, entendeu? Tem De coisas que não metrificar, né? não tem coisas que não são mensuráveis, então é diferente, né? Quando você bota meta de vendas, você vendeu tanto, né? Quando Uhum. é a produção, você tem que produzir, sei lá, eu trabalhei no Ortobon, você vai ter que produzir, sei lá, 10 colchões por dia. Então, tudo mais, né? Da produção, financeiro, mas assim, para eles é muito mais difícil, né? Como é que você vai fazer uma meta para o cara lá da câmera? Como é que vai fazer para áudio? Então, assim, é mais assim, em falhas, né? Você não pode ter tantos erros durante aquela partida, né? Então, isso tudo a gente está tentando ver como a gente vai Mensurar. colocar aí, como vai mensurar, entendeu? Mas é esse o assunto aí do Legal. ano. Tem que ter, não, as metas, porque isso também, vamos dizer assim, cria mais engajamento e também, vamos dizer assim, que você cria uma competição entre eles, né, Bia? Aham, Pra meio que, tipo assim, se você bater tal meta. Eu não sei como vai ser a recompensa, né? Porque essa questão de recompensa, eu tava até falando mais interno aqui com o Alisson. E ele veio me falar, pô, o que você acha de a gente colocar a meta e tal? Falei, cara, acho bacana pro comercial, né? Mas tem que ver a recompensa, né, Bia? Porque assim, pra mim a recompensa não é só dinheiro, né? Pra mim, se você, por exemplo, me dá um computador, eu vou ficar muito mais feliz do que você me dar 10 mil reais, entendeu? Então, assim, pra aham, cada pessoa tem uma recompensa também diferente, né, Bia? Às vezes pro Jairo pode ser uma viagem, às vezes pra você pode ser ir no Outback 10 vezes por mês. Entendeu? Então, assim, cada um gosta daquilo, diferente, né? Então, assim, eu tava falando muito isso com. Eu também a gente tá tentando colocar algumas metas aqui. Eu tava falando muito isso com o Alisson, sabe? Porque cada pessoa vai querer alguma coisa diferente, né? E eu acho que eu vejo muito isso em vocês também, sabe? Cada funcionário, ainda mais tem muito mais funcionário aí, vai querer alguma coisa diferente, né, Bia? A maioria vai ser recompensa em dinheiro? Beleza, entendeu? A maioria é dinheiro. Mas tem alguns que
prefere um livro, prefere uma viagem, entendeu? É verdade. Às vezes um sonho até pra pessoa, né, Bia? Ô, Bruno, aí são quantas pessoas? São quantos funcionários aí? Ah, aqui deve ter umas médias de 12, 15, por aí. Ah, tá. Juntando o comercial, entendeu? Porque o comercial fica mais fazendo ligação, né, Bia? Aí o comercial aqui acho que tem 8 pessoas, 9 pessoas. Então eles ficam mais, vamos assim, mais discreto no lugar deles, entendeu? Eles não são muito de aparecer. Mas é normal, eu acho que ao passar do tempo, eu vejo que vocês têm muito, assim, muito potencial, só que ao mesmo tempo que nem eu falei, vai ter algumas questões que não vai estar pra continuar com as mesmas pessoas, tá? Pra falar a verdade. Então, ao longo do tempo, acho que vocês vão perceber isso também. E é normal, né, Bia? Eu acho que é normal essa, vamos dizer assim, essa dor, né, que vocês estão tendo de crescimento. Mas enfim, pessoal. Depois, Bia, então, me passa o que, que você tem aí certinho de material, o que, que você precisa, tá? Tá. Me passa aí também essas questões que você falou, tá? Vamos montar essa apresentação sobre o crescimento da empresa, tá bom? Hum? Fechou? E aí o que você tiver também de informação que é importante colocar, Bia, passa pra mim, por favor. Beleza? Além dessas, vamos dizer assim, desses dados que o Jairo vai passar, questão de crescimento, né? Que esse ano aqui vai ser um pouco maior em questão de eventos. Se você tiver algum outro dado que você acha relevante também estar colocando, Bia, eu acho que é legal, por exemplo, o número de funcionários, né? Pô, ano passado tinha 20, esse ano aqui tem 60, 70, entendeu? Também isso conta, sabe, Bia? Então, se você conseguir passar pra mim, eu agradeceria. Fechou? Tá, vou te passar. Quando a gente sair daqui, eu já te passo o organograma, eu vou pensar lá mais alguma coisa. E um ponto, tá? Se vocês já conseguirem meio que dando esse spoiler, tá, Jair e Bia? Como vocês têm, principalmente o Jairão que tem contato com os líderes, de já meio que falar pra eles que a gente vai ter essa reunião, sabe, Jairão? Nós todos mesmo, de se juntar, passar um pouco a visão do crescimento da empresa, em contrapartida também essa questão de posicionamento deles nas redes sociais, tá? Eu acho que seria bacana a gente já meio que esquentar esse pessoal já pra eles meio que chegar ali e não ser pego de surpresa, sabe, ô Gerão? Porque às vezes o Sim. pessoal pega meio que de surpresa e não sabe o que falar na hora da reunião, né, Bia? Agora você já dando meio que um adiantamento pra eles, já pode chegar com várias demandas ali que eles precisam, sabe, ô Gerão? Tu acha que até semana que vem, tipo quinta-feira, consegue alguma coisa desse material? A gente já poderia começar a tentar marcar para quinta. Vai ter feriado aí, ó. Que dia tem feriado? Ah, não, para vocês Acho não, que é é para só a gente. cidade do Rio, né? É só Rio, É que dia 20, é dia 20? segunda, Ah, tem feriado. Ah, feriadão. é aniversário do Rio? Alguma coisa ou não? É São Sebastião, Ah, padroeiro da cidade. eu sei que lá em São Paulo, acho que dia 27 ou 26 é feriado, que é aniversário da cidade lá. Mas beleza, vamos sim, Biel. Só vou pedir pra vocês então me passarem. Eu não sei se vocês vão conseguir hoje, tá, Gerão? Essas informações também. Mas, cara, o mais rápido que vocês Eu vou te conseguirem, passar hoje. por favor. Fechou? Não, fechou. Eu vou te passar. Eu vou ter uma reunião agora com o Daniel e com o Leandro, Tá. mas acho que a partir das 5 eu consigo sentar para te mandar, porque a gente já tem alguns dados, Já né, ali tem, do já tem. crescimento. É, eu vou até Mas eu marcar vou, você. tem algumas outras coisas que eu acho interessante, eu vou te mandar, que eu já até anotei aqui mais ou menos de levantamento de dados, e aí eu te passo. Fechou então. É isso então, pessoal. Hoje era mais pra ver a visão, tá, Bia? E mais pra realmente também falar que a gente tá aqui, tá? Pra dar esse suporte. Enfim, não tem muito o que a gente fazer por agora, né? Em relação às pessoas. Mas em relação ao material, a gente já consegue ajudar vocês aí, fechou? Fechou, então. Tá ótimo. Beleza? Obrigada. Obrigado, Obrigado, viu? Fica a com gente vai se Deus aí. falando. Bom final de semana aí. E a gente vai se Para você. falando aí. Vale. Abraço. Beijo, tchau, tchau. Tchau.